Bom, pessoal, identificado as etapas relevantes para o nosso estudo do iter criminis, ou seja, do processo executivo do delito, separando de forma bastante clara a fase interna, a fase externa, destacando o que seriam conceitualmente os momentos de realização de atos meramente preparatórios e os atos executórios, nós vamos agora discutir um pouco mais detidamente o que seriam então propriamente os atos preparatórios e a distinção deles em relação aos atos executórios e mesmo os atos relativos à fase interna da cogitatio. Bom, atos preparatórios são aqueles atos indispensáveis para o cometimento do delito, mas que ainda não são propriamente a execução do delito. Comprar uma arma, elaborar um plano, realizar uma vigia, observar o comportamento da vítima, aguardar o momento oportuno, todas essas situações, em tese, são atos preparatórios de outros crimes, mas não são necessariamente processos ou etapas executórias do delito. É isso que nós temos que ter claro, pessoal. Automaticamente, no momento em que nós pensarmos em fazer incidir o direito penal sobre uma determinada conduta, nós precisamos de um respaldo de legalidade. Por mais que o tipo penal permita a punição de determinados comportamentos, e por mais que nós venhamos ampliar esse tipo penal por meio do artigo 14, inciso 2, a ampliação temporal não é uma ampliação irrestrita, não é uma ampliação absoluta do tipo penal. Nós temos que tomar cuidado. Então, os atos executórios não se confundem com atos preparatórios. Eles ambos são atos que correspondem à fase externa do processo executivo do delito, mas não são sinônimos, ok? Então vamos lá. Os atos preparatórios, eles, como regra, não são passíveis de punição, salvo algumas situações que são muito restritas, que vêm previstas na legislação, que acabam por equiparar um ato preparatório a um tipo penal. Ou seja, são casos que nós teremos previstos situações onde a preparação de um delito já é em si uma etapa ou mesmo o próprio delito. Um caso que eu chamo aqui a atenção para vocês, digamos assim, ficarem atentos, é o caso de portar petrecho destinado à falsificação. De forma bastante simples, é o sujeito que porta equipamentos ou partes de equipamento destinados à falsificação de moeda. E existe um tipo penal próprio que é a falsificação de moeda. Então vejam, a moeda falsa é um crime e portar petrechos destinados à falsificação de moedas também é crime. O curioso dessa situação é que, embora a doutrina coloque de forma muito categórica que estes são atos preparatórios puníveis, eu questionaria se eles são automaticamente atos preparatórios ou se eles já são tipos penais e crimes construídos. Claro que se nós olharmos o conceito e o contexto do crime como um todo, eles são atos preparatórios de outros crimes. Mas enfim, isso é uma outra discussão que eu não vou me aprofundar aqui. Se a gente quiser discutir depois lá no nosso fórum de dúvidas, a gente debate. Mas enfim, a questão dos atos preparatórios não passíveis de punição, hoje é colocado em xeque, em tensão constante, quando nós olharmos para questões envolvendo o terrorismo. E aqui, pessoal, é inevitável a gente ficar pensando em situações complicadas. A lei de combate ao terrorismo, aprovada no Brasil, que nós temos sendo aplicada, ela pune atos preparatórios. E isso é uma situação bastante incômoda para a gente que está debatendo essa parte inicial do direito penal, que é entender justamente os fundamentos e a parte, digamos assim, dos pressupostos básicos de aplicação. Eu diria, reservem a discussão de crimes de terrorismo e essas questões da lei de combate e repressão ao terrorismo para um outro momento. Não adianta a gente discutir isso agora, porque vai acabar confundindo e prejudicando a compreensão do elementar aqui. Guardem, pessoal, guardem, conselho meu aqui. A ideia básica de que atos preparatórios não são puníveis no direito penal. Ponto. Com isso, com certeza, vocês têm a segurança de responder e de resolver a maior parte dos problemas. Os problemas mais delicados, os problemas mais complexos, vão demandar de vocês uma atenção maior, uma cautela maior, e isso eu tenho certeza que vocês vão buscar, ok? Mas enfim, se os atos preparatórios são atos de preparação ao delito e não são puníveis, o que diferencia eles então de um ato executório?
Aqui nós começamos a identificar uma série de justificativas e fundamentações a partir das quais se diferenciam os chamados atos preparatórios dos atos executórios. Bom, o primeiro critério que é estabelecido, ou critério, digamos assim, que existe para se diferenciar um ato preparatório de um ato executório, é o chamado critério material. De acordo com este critério, o ato será considerado executório se for capaz de colocar ao menos em perigo o bem jurídico penal. Qual é que é o problema deste critério? Muitas vezes atos absolutamente de natureza preparatória colocam em perigo o bem jurídico protegido. Logo, um critério pouco preciso. Ele vai depender muito de circunstâncias, vai ter muito do, infelizmente no direito isso acontece, do chamado depende. E tudo que nós não precisamos trabalhar no direito é o depende ou um relativismo. Então, este critério é um critério importante porque leva em conta o perigo ao bem jurídico, que é um princípio constitucionalmente assegurado, da ofensividade ao bem jurídico, que fundamenta o direito penal, mas ele, enquanto critério diferenciador de ato preparatório e ato executório, é um tanto quanto complicado. Em contrapartida, nós podemos também apontar o chamado critério formal ou também critério objetivo de diferenciação entre ato preparatório e ato executório. Este critério, por sua vez, é um critério extremamente rigoroso e seguro. E é, em alguma medida, o critério adotado para a maior parte dos tipos penais no Brasil. Disse que o crime ele é, ou perdão, disse que o ato é executório e não mais preparatório a partir do momento em que o sujeito inicia a realização do verbo nuclear do tipo, ou seja, a partir do momento em que o sujeito inicia a realizar a conduta que vem descrita no tipo penal como crime, é que nós teríamos o início da execução e, portanto, poderíamos punir a tentativa. Tudo que estivesse antes disso não seria passível de punição. O problema deste critério é que ele nos leva a situações absolutamente desconfortáveis. Levando em conta o critério formal, o critério objetivo, na opinião de vocês, a partir de quando um furto estaria sendo iniciado o processo executivo dele? Imaginem a cena, uma pessoa entrou numa residência com a finalidade de furtar. Estando lá dentro, ele ainda não iniciou o processo de subtração. Por este critério, formal objetivo, eu posso dizer que entrar numa residência é iniciar a furtar? Dificilmente. Eu teria que punir o sujeito apenas pelos atos praticados, que no caso é uma violação de domicílio. Este critério formal objetivo, ele é bastante seguro, e eu vou ser franco com vocês. Ele não iniciou a subtrair por entrar na casa. Mas enfim, isso é uma discussão que nós vamos ver depois em alguns casos e vamos problematizar, fiquem tranquilos. Bom, o critério formal objetivo, na minha opinião, e é o critério que eu gostaria que vocês levassem em conta para as nossas aulas, é o critério que diferencia um ato preparatório de um ato executório. Ou seja, tem início da realização do verbo nuclear do tipo? Beleza, é início da execução. Eu posso punir. Ainda que fique muito restrito o espaço temporal de ampliação, é um critério que transmite segurança para nós. Ok? Por fim, um critério misto, que é um critério um tanto quanto interessante, porque ele busca justamente solucionar alguns problemas práticos que acabam surgindo. Vamos pensar o seguinte, pelo critério formal objetivo, quando eu puxo o gatilho da arma de fogo, eu já comecei a matar a pessoa? Eu tenho que afirmar que não. Mas alguém aqui conseguiria dizer que eu não iniciei a execução do delito de homicídio? Se eu puxei o gatilho e o disparo por pouco não atinge a vítima, eu apenas efetuei disparo de arma de fogo ou já tenho uma tentativa de homicídio? Deixando claro que a minha vontade é causar o resultado morte. Pelo critério material, não teria dúvida. Puxar a arma de fogo, disparar o gatilho e a bala ir em direção do indivíduo, coloca em perigo o bem jurídico, eu posso dizer que é um ato executório e, portanto, eu posso dizer que eu iniciei a execução do delito. Beleza. Pelo critério formal objetivo, eu teria um pouco de dificuldade de afirmar isso para vocês. Por sua vez, o critério misto, ele permite também isso.
Qual é que é o detalhe importante do critério misto? Ele permite que nós venhamos a punir como início da execução aqueles atos que são imediatamente anteriores ao início da realização do verbo nuclear do tipo. Mas não é um ato simplesmente anterior, porque senão nós corremos o risco de retornar para condutas meramente preparatórias, ou mesmo atos internos. O importante aqui é entender que são atos anteriores, imediatamente anteriores ao início da realização do verbo nuclear do tipo e que são indispensáveis para a realização do verbo nuclear do tipo daquela forma, ok? Muito importante, esse critério misto ele pode solucionar muito, mas se vocês não tomarem cautela, ele pode se transformar numa ferramenta de arbitrariedades e de absoluta insegurança jurídica. E é tudo que eu não quero para vocês. Então, para as nossas aulas, para os nossos critérios de avaliação, eu recomendo fortemente que vocês atentem ao critério formal objetivo. Ou seja, identifiquem qual das condutas que estão sendo praticadas podem ser início da realização do verbo nuclear do tipo. Ok, pessoal? Por fim, pessoal, eu gostaria de destacar com vocês algumas pequenas questões relativas ao crime tentado. Bom, já vimos que ele tem um processo executivo, já vimos que a previsão legal estabelece que o crime será considerado tentado quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma. Já vimos que existe uma etapa interna, uma fase externa, que se separa entre atos preparatórios e atos executórios, e temos que, de alguma forma, estabelecer quando ou quais são os elementos necessários ao reconhecimento de um crime tentado. E aqui, pessoal, de forma bem simples, para falar de tentativa, eu preciso ter, no mínimo, o início da execução de um crime. E para falar de início da execução de um crime, eu preciso ter, claro, o que ou a partir do que eu tenho um ato executório do crime. Então, é importante ter bem clara essa diferenciação entre ato preparatório e ato executório, porque é ele justamente quem vai dar ensejo a reconhecer o início da execução e, portanto, o âmbito de possibilidade de reconhecimento do crime tentado. Além do início da execução, eu preciso ter também presente a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o sujeito ele age buscando produzir o resultado. Ele mobiliza esforços, ele realiza a conduta buscando atingir o resultado. Mas, circunstâncias alheias à vontade do sujeito impedem ele de atingir esse resultado. Ou seja, algo externo à vontade do autor impedem ele de atingir esse resultado. E por fim, o elemento subjetivo, que é sempre o crime doloso. Ou seja, sempre nós teremos no âmbito da tentativa o início da execução, a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e o elemento subjetivo do dolo. Ou seja, quem pratica um crime tentado queria a consumação do crime. Não vai existir um dolo de tentativa. Sempre existe o dolo do crime consumado. Ok, pessoal? Então, a partir daí nós temos já as premissas de identificação do crime tentado, do crime consumado, os requisitos, o que diferencia um ato preparatório de um ato executório e quais são os elementos necessários para o reconhecimento da forma tentada. Ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo da tentativa e até mais, pessoal. Um abraço.